Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que revelar demais pode destruir tanto com os seus planos pessoais quanto seus planos financeiros? E hoje eu trouxe as 6 coisas que eu acho principais que você não deve revelar para absolutamente ninguém. E a primeira delas são os seus traumas. Sim, os seus traumas. Aquilo que é íntimo seu, aquilo que você tem uma dificuldade até de falar. E aí você vai lá e fala para uma pessoa, conta ali pensando que a pessoa é seu amigo, e você vira as costas, aquilo se tornou público. E olha que ainda deturpado, da forma com que a pessoa quis contar, da forma que ela entendeu, e ela saiu falando para todo mundo, e isso do dia para a noite, aquilo que era muito íntimo seu, se tornou tipo chacota das pessoas, fofoca, enfim. E você vai ficar muito frustrado com isso. Então, tome muito cuidado. Eu tinha uma amiga minha mesmo de muitos anos, eu contava muitas coisas para ela, íntima, até de casa, criação de filhos, coisas com o marido, essas coisas todas. E eu virava as costas, ela falava para todo mundo. Falava para a família, falava para os parentes, falava para os amigos. E com o tempo a gente começa a ver, porque aquele estranho ali, às vezes uma pessoa que você conhece, de vista, alguma coisa, ela chega em você e fala, não sei o que, você... Mas como que a pessoa sabe isso? Eu só contei para fulana. Então são fragmentos ali que você vai pegando daquela conversa e você percebe que na verdade aquilo que você achava que era só entre vocês já é público, todo mundo sabe. Então tome muito cuidado com isso. Então eu acho que os seus traumas ou você tem que tratar com o psicólogo, terapeuta, ou às vezes num confessionário lá com o padre ou com o pastor, mas guarde ali para você, tá? Não fica levando aquilo que é tão íntimo seu, tão seu, para pessoas que realmente elas não vão valorizar a confiança que você teve nelas e realmente vai soltar para todo mundo, tá? Então, se é seu, guarde para você. A segunda coisa que eu acho são as suas inseguranças. Aquilo que você mais teme, tanto no pessoal quanto no financeiro. Aquilo que você mais teme, guarde para você. Procure estudar, procura se fortalecer, procure entendimento com quem realmente sabe ali alguma forma de te ajudar, né? Mas não jogue isso a público, não fique postando nas redes sociais, não fique falando com familiares, amigos, colegas, porque a sua insegurança é a maior arma do seu inimigo. Então, tudo aquilo que você tem ali, uma insegurança muito grande, vai ser a arma do seu inimigo contra você. Então, por isso que você tem que tomar extremo cuidado com isso, tá? Então, não saia falando ali o que você tem de insegurança na sua empresa, as suas dificuldades para todo mundo, não, tá? Se não for ali o seu pai, a sua mãe, olhe lá, tá? Porque é que nem eu falo, não é todo pai, toda mãe que acompanha o filho ali no seu crescimento. Às vezes o pai ou a mãe, eles têm uma frustração e eles, nessas partes de trabalho, de dinheiro, e ele não vai conseguir entender se você está crescendo, ele vai ter sim um problema ali com você nessa parte. Então, se você tem uma família saudável e você entende que seu pai, a sua mãe, ele torce por você, tranquilo. Mas se você sente que não é, tudo bem também. Só que você se proteja. Não conte ali as suas inseguranças para eles, tá? O quarto deles são os seus planos. Então, os seus planos você só deve contar quando eles forem concretizados. Por quê? Porque a maioria dos planos que a gente faz, ele é dissipado, destruído, sabe? Quando a gente começa a contar antes do acontecido. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma loja de produtos de casa e fazia chabar, chá de casa nova, lista de casamento, essas coisas. E eu contei para um fornecedor meu que eu tinha vontade de criar uma cozinha dentro da loja para as noivas, para o chá de panela, chamar um chefe e fazer ali, né, uma demonstração dos produtos, das panelas, das vasilhas, enfim. E aí o que ele fez? Ele saiu da minha loja,
Ele correu, contou para minha concorrente e ela fez isso antes de mim. Então eu já fiquei sabendo pelas redes sociais que ela tinha e que ela já começou a montar ali a cozinha e ela já começou a postar nas redes sociais. Então você tá vendo como que funciona? O que eu tinha de abrir a minha boca? Era um plano meu. Só que o que eu fiz? Eu fui contar, porque ele parecia tão amigo, parecia tão colega, né? E no fim, ela correu, pegou a ideia, rapidinho ela transformou em algo real e ela fez o meu plano, eu vi nas redes sociais lá dela, o que eu tinha vontade de fazer. Então, foi muito frustrante para mim, mas só que me serviu, né, gente? Para eu aprender que não, você não deve contar os seus planos, a não ser que já estejam prontos, já estejam funcionando, tá? Senão você vai se enrolar. E é a pura verdade, seja para quem for, tá? E principalmente, se você tem um plano, não vai jogar nas redes sociais, não, mas eu tenho. Não, não vai. Só coloque depois de pronto. O quinto deles são os seus sonhos. Ah, eu tenho um sonho de viajar para as Maldivas. Eu tenho um sonho de abrir uma empresa em outra cidade. Eu sei, seja financeiro, seja pessoal. Eu tenho um sonho, sei lá, de ter um filho. Eu tenho um sonho de trocar de carro por um carro X. Seja qual for o seu sonho, guarde para você e para as pessoas que realmente importam na sua vida. A não ser que você realizou aquele sonho, está concretizado, está ali, palpável, aí sim, você vai lá e posta e fala, tá aqui, eu fiz, eu consegui, tranquilo. Mas antes, gente, não. Às vezes nem para um parente, às vezes nem para um amigo mais íntimo. É que nem eu falo, nem todo mundo quer o seu sucesso, nem todo mundo é seu amigo, mesmo sendo seu amigo ou parecendo seu amigo. A inveja é uma coisa, gente, que ela existe. Eu acho que todo ser humano tem inveja em algum nível. Só que você tem que entender que nível que você quer ficar de inveja, de invejoso. Você tem que entender o quanto você quer aquilo que o outro tem ou quanto você admira aquilo que o outro tem. Tem que saber diferenciar. Porque inveja, eu acredito que seja do ser humano. Porque em algum nível eu já tive ou tenho, você pode ter, tenho certeza, mas você tem que medir o que realmente você quer para sua vida. Porque a inveja realmente ela não é boa. Ela não é boa. E não existe inveja branca, invejinha branca. Não existe, tá, gente? Eu não acredito nisso. Inveja é inveja e não existe inveja branca. Eu acho que toda inveja ela é preta, ela é negra, tá? Desculpa falar, mas eu não sei nem se pode falar mais essas palavras, né? Tá tão difícil a nossa vida hoje. Mas enfim, inveja é inveja, tá bom? Relacionamento. Tem muita gente que ela mal conhece alguém, ela já vai lá e já abre todo o casamento dela, o namoro dela, o noivado dela, o relacionamento íntimo dela para outras pessoas. Eu trabalhei em hospital e eu vi assim que as pessoas, a vida das mulheres eram reclamar dos maridos reclamar das mulheres. Você não tem nada para falar? Eu falava, não, ainda não tenho nada para falar. E nunca fui de reclamar de marido, sei lá, de relacionamento assim. É muito complicado quando você abre a sua vida íntima com as pessoas. Porque quando você abre a sua vida em relacionamento, as pessoas se acham no direito de dar pitaco, de dar opinião. E eu acho justo. Se você foi lá falar, eu acho que você queria que a pessoa falasse alguma coisa, né? E normalmente é assim. A pessoa vem reclamar para você do relacionamento dela, você dá uma opinião, ela corre e fala ali para o cônjuge dela o que você falou. E aí cria uma grande confusão em tudo isso. E vice-versa também, a pessoa vem falar ou você também vai falar. Então eu acho que relacionamento é uma coisa que a gente deve tratar, observar em casa, dentro de casa, você com seu parceiro ou parceira. Não abra seu relacionamento, nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo quer o seu bem. Quando você tem alguma briguinha com seu marido ou com a sua esposa e você corre lá e vai fazer aquelas textão nas redes sociais, ou liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para sua irmã, liga para um amigo, já descasca ali, fala mal daquela pessoa. Aí, um dia, 2 dias depois, você tá de maior love com aquela pessoa. Então, gente,
eu acho desnecessário. Então não fale, fica para você, guarde ali os seus problemas para você. Eu acho que vai ser muito mais saudável para o seu relacionamento e para você também, sabe? Se resguarda. Ou você também, mas meu marido é maravilhoso, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. E aí você abre as portas ali, realmente, para as pessoas trazerem muitas maldições para o seu relacionamento. Por quê? Porque às vezes o relacionamento dela é uma bosta. Porque às vezes ela vive o inferno ali. Então, toda vez que ela abre, você abre e começa a elogiar e fala bem, isso e aquilo, é claro que ela vai ficar com raiva. Então, vai ficar com inveja. E depois vai dizer para você, ai amiga, mas é uma invejinha branca. Como eu já falei, inveja branca não existe. Inveja é inveja. Eu tenho uma amiga que ela casada há muitos anos e toda vez que eu ia lá na casa dela, ela ficava falando mal do marido. Aquilo foi me enjoando, sabe? Foi me enjoando. Porque às vezes a pessoa passava ali, escutava pedaços da conversa. Eu falava, gente, mas a pessoa tá... Esse homem não presta de nenhuma maneira. De todas as formas esse homem não presta. O que que essa criatura tá fazendo com esse homem, sabe? Então às vezes não dá para entender. Você fica meio assim perdido. E aí, se você dá um pitaco ali e fala alguma coisa, isso pode se voltar contra você. Principalmente quando os dois são seus amigos. Então, um é amigo, o outro também é. E aí, se você dá um pitaco e a pessoa corre lá e fala, porque relacionamento é assim, tá? A pessoa vai lá e vai falar. E aí você fica numa sinuca de bico ali, sabe? É muito complicado. Então eu acho que relacionamento é uma coisa que deve ser guardada dentro de casa, só do casal. Não fique falando mal do seu marido, do seu namorado, do seu noivo para as outras pessoas. Porque também tem outra coisa. A pessoa vai pegando ranço daquela pessoa. Então, você chega e fala mal e reclama. Aí o seu amigo, ele vai pegar ranço do seu parceiro. Mas você não vai se separar daquela pessoa, você vai continuar com aquela pessoa. Então, no final ali, você que é o errado da situação, né? Porque se você acha que é tão ruim e continua, errado é você, tá? Infelizmente, é assim. Tá bom? Então, essas são as 6 coisas que eu acho que são principais para você viver bem e blindar ali a sua vida, a sua empresa, o seu negócio, os seus sonhos, o seu financeiro, tá? Porque, infelizmente, não dá para confiar em todo mundo e a vida é assim, a gente tem que aceitar, tá bom? E é isso, gente. Toda semana eu trago aqui insights legais sobre finanças, sobre a vida e espero que vocês gostem, tá? E até o próximo vídeo.